Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. Voltando aí depois de um hiato, né, por questões de saúde, questões de trabalho. E a ideia era voltar fazendo uma análise das equipes sergipanas na Série D, já que chegamos à metade aí da primeira fase, dessa fase de grupos da competição. Porém, assuntos mais importantes acabam se sobressaindo, o jornalismo faz parte. Roberto Cavalo não é mais técnico do Itabaiana, o tricolor anunciou na noite desta segunda-feira, dia 2 de junho, a saída do treinador da equipe. E o intuito desse vídeo é falar justamente sobre isso, né? Fazer um geral sobre essa passagem do Roberto Cavalo, falar de pontos positivos, negativos, do que, na minha avaliação, obviamente, levou a essa saída e do que fazer, né? O que o Itabaiana tende a fazer agora, precisando, buscando aí um treinador novo no mercado. Antes disso, eu peço, como sempre, que você que está nos acompanhando se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. Isso, claro, para você que está chegando agora. E se você está chegando agora ou não, independente disso, deixe o like, né? Porque o like é sempre a maneira mais orgânica, como eu costumo dizer, de fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Deixe seu comentário, principalmente se você for torcedor do Itabaiana, sobre o que você acha do tema e ajude aí a fazer com que o canal cresça mais, sempre com análises voltadas para o futebol sergipano. Muito bem, então, Roberto Cavalo não é mais técnico do Itabaiana. A saída foi anunciada, como eu disse, na noite desta segunda-feira, dia 2 de junho, 2 dias depois da derrota para o Floresta. O tricolor foi até o Ceará e perdeu por 1-0 para o Floresta pela 8ª rodada da primeira fase da Série C, derrota que foi o estopim, a faísca aí é suficiente para a demissão do Roberto Cavalo. Até a própria forma como o Itabaiana se posicionou nas redes sociais, né, o texto de despedida, depois um próprio vídeo do Roberto Cavalo se despedindo da torcida, foi aparentemente uma saída muito respeitosa, né? Me parece muito claro pelas posturas públicas de ambas as partes que não houve uma grande rusga, né? Simplesmente se chegou a um entendimento conjunto de que o trabalho não estava mais avançando. E eu acho justo que o Itabaiana se despeça do Roberto Cavalo dessa forma, porque, de forma geral, é um trabalho histórico, né? Um trabalho muito bom do Roberto Cavalo, um dos melhores dos últimos anos no futebol sergipano, né? Vamos lembrar que o Roberto chega ao Itabaiana logo depois do campeonato estadual do ano passado, um estadual em que o Itabaiana era atual campeão e caiu na semifinal, fez uma campanha muito ruim na Copa do Nordeste, caiu na primeira fase da Copa do Brasil, não tinha um padrão tático, porque o trabalho anterior do Ailton Silva foi bem ruim, e ou subia para a Série C ou ficava sem calendário, aquele dilema clássico de várias equipes do cenário nacional. E o Itabaiana conseguiu um acesso, voltou à Série C depois de 20 anos. Um grande momento da história do clube, eternamente marcado pelo trabalho do Roberto Cavalo, que foi muito bom à época por conseguir tirar o melhor do time, principalmente no contexto em que o Itabaiana jogou a primeira fase inteira longe do seu estádio. Além do que, se você for olhar para esse ano, né, uma final de campeonato estadual, né, já garantindo ao time um calendário mais robusto para o ano que vem, além dessas primeiras rodadas da Série C. De forma geral, um trabalho excelente, excelente mesmo, um trabalho histórico dos últimos anos aí do Itabaiana. Acabou que a Série C não fluiu da mesma forma e aí optou-se pela saída. O Itabaiana, como vocês estão vendo aí na tela, é o 17º colocado com 7 pontos, é o primeiro time ali da zona de rebaixamento, 8 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. Tá um ponto ali do Guarani, que é o 16º colocado, que fecha o grupo dos que não caem. Em compensação, está empatado com o Retrô e o Confiança e há um ponto do Anápolis, que é o Lanterna. Ou seja, o Itabaiana está aí nesse limiar, né? Próximo de sair da zona, mas também próximo de descer ainda mais nessa zona de rebaixamento. É nesse contexto que o Roberto Cavalo acaba caindo. E antes de mais nada, eu vou reforçar um ponto que eu coloquei aqui em um vídeo anterior. Há pouco tempo, eu gravei um vídeo falando sobre as situações ruins que Confiança e Itabaiana viviam na Série C, alguns contextos para isso. E eu lembro de ter dito, não é surpreendente para mim essa campanha do Itabaiana. Lembro de ter comentado nos primeiros vídeos lá de prévia da Série C que para mim a grande expectativa do Itabaiana era permanecer. Um time que é do interior do menor estado do Brasil, que não tem um grande aporte financeiro, que não tem uma grande folha salarial, não tem um elenco robusto. Então, é um time que chega para sobreviver, para logo de cara permanecer,
chegando à Série C depois de 20 anos, saindo do buraco da Série D para uma competição, uma Série C que é muito difícil pelo contexto de você enfrentar 19 adversários, camisas pesadas, times com grande estrutura, não é fácil. Muitas viagens, logística, é um campeonato muito difícil. Então, para mim, a grande expectativa para o Itabaiana logo de cara era ficar. Se você olha para a tabela, como eu coloquei agora há pouco, um time que após 8 rodadas está a 1 ponto de estar fora da zona de rebaixamento, para mim não é uma campanha fora da curva. Não é uma campanha desesperadora. Óbvio, tá na zona de rebaixamento é algo ruim, mas não é algo assim para, nossa, apertar o botão do pânico, vai dar tudo errado. Não acho que seja o caso. Acho que é uma campanha dentro ali do que se espera do Itabaiana nessa briga por permanência. Quem tá na zona a 1 ponto de sair dela, tá na briga por permanência. E para mim, essa sempre foi a prateleira do Itabaiana na competição. Então, na minha avaliação, essa saída do Roberto Cavalo se dá por um entendimento, como eu falei lá no começo, de que não estava se conseguindo mais extrair o mesmo da equipe. Realmente, o Itabaiana não vem bem, tecnicamente, nas últimas partidas e taticamente também não vem bem nas últimas partidas. Durante um bom tempo do trabalho do Roberto Cavalo, uma grande fortaleza do time foi a defesa, né? A defesa do Itabaiana sempre foi um ponto muito forte. E na Série C desse ano, após 8 rodadas, o Itabaiana tem a segunda pior defesa do campeonato, empatado com o Maringá. O Maringá e o Itabaiana levaram 11 gols em 8 jogos. Curiosamente, né, o Confiança é a pior defesa com 14 gols sofridos em 8 jogos. E aí a gente entra num outro ponto. E isso não vai mudar muito em relação à análise que eu fiz recentemente no vídeo anterior, falando dos problemas do Itabaiana. Se você olhar para a tela, olha aí, entre as 6 piores defesas você tem Maringá, que está no G8, Caxias, que está no G8, e Ipiranga, que está no G8. Ou seja, a Série C é um campeonato de muita instabilidade. E se você tem uma defesa muito ruim, o que compensa é você ter um ataque muito produtivo. E o Itabaiana não está conseguindo ter um ataque muito produtivo. Muito se cobra do Itabaiana, né, uma postura um pouco mais ofensiva. Eu entendo o Roberto Cavalo no sentido de que não dá para você se lançar de peito aberto em vários jogos, considerando o elenco que o Itabaiana tem, porque você corre risco de perder jogos os quais você não deveria perder. Mas o Itabaiana tem apresentado, sim, dificuldades ofensivas, dificuldades de criação. Nesse sentido, o time tem tido problemas. Eu até lembro de ter destacado no vídeo anterior uma tela com números ofensivos de chutes a gol, de conversão de chutes a gol no alvo, né, do Itabaiana nessa Série C. E eu vou retomar essa tela com os números mais atualizados, que são do aplicativo 365 Scores, né? Eu sempre gosto de ressaltar porque ele traz números muito bons nesse sentido. Tô colocando aí para vocês darem uma olhada. O Itabaiana, em 8 jogos na Série C, deu 28 chutes no alvo. Fez 7 gols, um aproveitamento de 25%, né? Precisa de 4 chutes no alvo para fazer 1. Não é um aproveitamento tão alto. E ainda mais se você considerar que 28 chutes no alvo em 8 jogos dá uma média ali de 3 chutes e meio por jogo. É pouco. Óbvio que você não vai esperar que o time dê 10, 15 chutes no alvo, seja um bombardeio de chances toda hora, não é isso. Mas 3 chutes e meio, média entre 3 e 4 chutes ali no alvo por jogo, não é um número tão expressivo. Mostra que o Itabaiana tem tido dificuldades ofensivas também, dificuldades de criação, dificuldades de concretizar chances. Esse é um ponto no qual a Itabaiana sempre foi muito forte sob o comando do Roberto Cavalo. Nunca foi um time taticamente vistoso e brilhante, mas sempre foi um time muito competidor e muito eficiente. O Itabaiana não está conseguindo ser eficiente. E isso casa com a questão defensiva. Os dois problemas se conectam. Porque se o Itabaiana ele preza por ter um time sólido defensivamente, mas ao mesmo tempo toma gol em todos os 8 jogos da Série C, isso é um problema muito grande. Porque se você tem o seu estilo, o seu esquema, o seu pensamento de jogo baseado em uma questão e essa questão está falhando o tempo inteiro, isso quebra diretamente a forma como você pensa o time. Então, eu acho que isso foi um problema que, infelizmente, o Roberto Cavalo não conseguiu estancar. O Itabaiana levou gol em todos os jogos da Série C até o momento. E muitas vezes saindo atrás do placar. Então tem que estar correndo o tempo todo atrás do prejuízo. Tanto que as 2 vitórias que o Itabaiana conseguiu, contra Náutico e contra Caxias, foram vitórias de virada. Ainda assim, mesmo nos jogos em que venceu, o Itabaiana teve essa dificuldade de ter que sair correndo atrás do placar o tempo todo. E o que mais me preocupava,
e lembro de ter dito isso também em outros momentos aqui no canal e também nos comentários na Rádio APRP, é que o Itabaiana ele vinha evoluindo na minha avaliação dentro da Série C, pelo menos em nível de jogo. Lá no começo, começou vencendo o Náutico e depois teve alguns tropeços, mas tropeços que, se você for olhar os contextos das partidas, aconteceram em jogos onde o Itabaiana jogou bem, poderia até com um pouquinho mais de sorte ter conseguido resultados melhores. Dali para frente o time começou a dar uma desandada. Teve um espasmo positivo, né, podemos dizer assim, no jogo contra o Caxias, que venceu e venceu bem de virada, merecidamente, mas de forma geral, nos últimos jogos, o time vinha caindo de produção. E isso é uma preocupação. Aí por isso que eu falo, imagino, na minha avaliação, que a diretoria tenha considerado esse contexto, entendido que o time não conseguia mais render da maneira que se imaginava, e aí optou-se pelo desligamento. Aí vai entrar o segundo ponto, que não é só sobre Roberto Cavalo. Eu fiz uma análise aqui mais ampla, né, de alguns problemas, alguns contextos relacionados ao trabalho do Cavalo, mas não é só isso, é também elenco. O Itabaiana tem limitações de elenco, o Itabaiana tem dificuldades. Se a gente for observar o time que o Itabaiana tem colocado em campo como base nos últimos jogos com Roberto Cavalo, a grande maioria do time permanece do estadual. Ou seja, chegaram vários reforços para a Série C e eles não estão conseguindo se firmar como nomes titulares absolutos do elenco. Então você tem dificuldades latentes. Ainda mais agora que você teve duas perdas importantes, né? O Wendel e o Romeu. Foi noticiado aí na imprensa local que devem ser negociados, inclusive não estiveram no jogo contra o Floresta. O Wendel, para mim, principal jogador do Itabaiana na temporada e também, obviamente, na Série C de maneira mais específica. É o artilheiro do time na competição com 3 gols. Então são dificuldades latentes. Tanto que o Roberto Cavalo, em nenhum dos 8 jogos, conseguiu repetir elenco. Por quê? Sempre com alguma dificuldade de encaixe, ou com alguma lesão, ou com alguma suspensão. Então sempre teve que ir remendando o time. E aí isso casa também com a questão da involução. Quando você não tem uma grande profundidade de elenco e precisa fazer trocas o tempo inteiro, você não consegue dar um entrosamento ideal para aquele grupo de jogadores que você gostaria. E o próprio Roberto Cavalo citou isso em algumas entrevistas recentes, né, pós-jogo, durante a semana em treinamentos, que ele estava tendo dificuldade para encaixar um entrosamento. Então isso vai também de elenco. Vem aí uma janela de transferências na qual o Itabaiana precisa ser muito assertivo. É uma janela que define rumos. Se você traz nomes que são capazes de contribuir, seu time melhora de nível e de rendimento, você sai dessa situação. Agora, se a sua janela não for capaz de contribuir de maneira efetiva com o time, a tendência é que a situação piore. Então aqui não passa só pelo Roberto Cavalo, tem também uma questão de elenco. Se a diretoria julgou que o trabalho não evoluía mais, eu entendo porque realmente estava havendo uma involução nos últimos jogos. Mas isso não é culpa exclusiva do treinador. É compartilhada também com o elenco, que na minha avaliação é o elenco mais enxuto. E é normal que seja enxuto pelos contextos que eu citei agora há pouco, né? A questão estrutural, a questão financeira, em comparação a outras equipes da Série C, que vão ter uma bala na agulha maior. O Itabaiana não vai ter condição financeira para quebrar a banca numa janela. Então precisa trazer nomes de forma assertiva. Nessa janela, antes do começo da Série C, chegaram vários nomes, mas muitos deles não encaixaram. A próxima precisa ser mais assertiva para dar mais condições ao treinador que virá. Por fim, o que fazer agora, né? O que vem por aí? Na minha avaliação, e eu não vou sair aqui chutando nomes, não gosto disso, não acho que seja o mais correto até na minha função aqui, mas pensando em perfil, eu acho que o mais importante para o Itabaiana agora é trazer um treinador que seja experiente e que conheça os meandros da competição. Porque vamos lá, como eu falei há pouco, o time está a um ponto de sair da zona de rebaixamento e faltam 11 rodadas. Obviamente, não são tantos jogos assim, tá? 11 jogos passam mais rápido do que parece. Mas, ao mesmo tempo, ainda falta mais da metade da competição. A Série C ela tende a ser muito nivelada. A discrepância entre as equipes não é tão grande. Principalmente esse ano. A gente está vendo equipes que estão na zona de rebaixamento, mas muito próximas de equipes que estão quase ali na primeira metade da tabela, a nível de pontuação. Então não é uma situação desesperadora, não é terra arrasada. Mas eu vejo que no momento, trazer um treinador com mais experiência e que conheça mais a competição, ao invés de uma aposta, por exemplo,
traz uma segurança maior de que esse treinador consiga resultados, pelo menos a curto prazo, para tirar o Itabaiana dessa situação de zona de rebaixamento e fazer o time respirar um pouco nessa briga. Porque se você, por exemplo, traz uma aposta, como o próprio nome diz, é uma aposta. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. Se você traz um nome que seja uma aposta e dá muito errado, você vai ter lá na frente menos rodadas para se recuperar de uma situação que vai ser mais difícil do que é no momento. Eu acho que o Itabaiana precisa ter muito cuidado e muita calma nessa escolha, porque não é, como eu falei, terra arrasada. Você não precisa tomar uma decisão por desespero. Tipo, ó, vamos trazer esse aqui no desespero mesmo, porque ele tem que nos salvar. O Itabaiana não precisa de um bombeiro no momento. Ele precisa de alguém que dê uma estabilidade para a equipe, que faça ela começar a respirar na tabela. Um bombeiro seria se estivessem faltando 4 ou 5 rodadas, o Itabaiana é vice-lanterna. Aí tá, beleza. Agora realmente desespero. Não, é uma situação de desespero. Então precisa de alguém, na minha avaliação, que seja mais cascudo, mais experiente e principalmente que entenda a dinâmica da Série C, para que o time comece a respirar. Você sair do buraco da Série D é muito difícil. E voltar logo de cara, fazer um bate-volta de subir e depois cair, é um baque gigantesco para o clube. Então o Itabaiana precisa acertar nessa escolha, de acordo com o perfil que entender, que acho melhor. Estou aqui apenas, é importante que se diga, colocando a minha avaliação, minha opinião sobre qual seria o perfil. Mas cabe à diretoria julgar qual seria o melhor perfil para o clube e dentro desse perfil trazer uma escolha assertiva, trazer nomes, né, na janela de transferências que possam contribuir e dar ao treinador esse tempo para que ele consiga colocar suas ideias e conquistar os resultados. Porque senão você corre o risco de sair se atabalhoando em uma decisão atrás da outra e aí o resultado final a gente sabe como acontece. De forma geral, o que fica dessa passagem do Roberto Cavalo é isso. Uma passagem excelente na minha avaliação, que eu entendo o encerramento porque realmente o time vinha evoluindo e a diretoria já observou pensar em uma troca agora para evitar um problema maior a longo prazo, mas não é só treinador. Também passa pelo elenco e é importante que o Itabaiana se atente a isso e faça movimentos pontuais e bastante assertivos agora, porque eles definem o rumo da equipe na competição. É isso, pessoal. Fiz uma análise aqui mais ampla, né, desse contexto da passagem do Roberto Cavalo na Série C, o que esperar agora do Itabaiana. Então, espero que vocês tenham gostado, né, e mais uma vez eu deixo aqui, você, torcedor do Itabaiana ou não, gostou do conteúdo? Deixa o like, deixa o seu comentário sobre o que você acha, se você concorda ou não com a demissão do Roberto Cavalo. E se você está chegando agora no canal, conhecendo o trabalho aqui de análises sobre o futebol sergipano, se inscreva, ative o sininho para receber notificações sempre de novos vídeos. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e até a próxima. Valeu!